Agora, Renan... Tem um ouvinte perguntando aqui pelo WhatsApp da PAN. Só deixa aqui, antes de eu fugir aqui, essa minha pergunta, porque eu demoro e eu acabo esquecendo. Vários candidatos à presidência no passado, e até mesmo vem dizendo que querem dar uma vida digna, principalmente para as pessoas da favela. E você tem um projeto para as pessoas da favela. O que você pretende fazer? Que projeto é esse? Nós temos um projeto de... Dar uma vida digna para ela. Recuperação, primeiro, das áreas degradadas tomadas pelo crime organizado, que, infelizmente, quase não há favela que não tenha comando pelo crime, e desfavelizar, tornar a favela bairro. É impossível viver num país que leve a sério a ideia de que você tem que aceitar que favela é parte de si. O Brasil fica divulgando internacionalmente, nós temos um samba no pé, como a favela é... Favela é apenas um bairro fruto de uma invasão tomado pelo crime, em que as pessoas não têm título de propriedade, em que as pessoas são tratadas como animais, em que as pessoas acabam se animalizando no seu próprio comportamento, em que não há intimidade, não há respeito, não há espaço, em que a maior parte dos casos de gravidez na adolescência acontecem, e que a maior parte dos casos de violência doméstica acontecem, em que há menores níveis de escolaridade, em que as crianças tiram notas mais baixas, ou seja, a favela é um arranjo horrível. E nós temos que acabar com a favela. Como? Urbanizando ela. Definitivamente urbanizando. Retomando primeiro, afastando o crime organizado, depois mudando a paisagem dela. Você precisa abrir avenidas e ruas de passagem, você tem que acabar com as vielas, e as casas e os comércios que já estão montados e que são, vamos dizer, estruturalmente sustentáveis, elas ganham título de propriedade, elas se adequam às normas, como qualquer construção normal. E o que está em área de encosta, o que precisa ser substituído para passar de uma rua, fazemos prédios e vamos entregar para aquelas pessoas a propriedade privada delas. Vamos arborizar as ruas, vamos integrar as pessoas, vamos fazer que as pessoas tenham CEP, tenham o seu endereço, vamos colocar uma estrutura de câmeras para que o crime nunca mais volte lá, instalar bases policiais, vamos integrar elas do ponto de vista econômico com o restante das cidades, porque país sério não tem favela. A China não deixou ter favela. Singapura tinha favela, ela acabou com a favela em Singapura. Por que a gente tem que ter favela? Verdade. Por que a gente tem que aceitar? Por que ser uma coisa tão fácil para, Não é fácil. acabar com todo esse problema? Por que até agora não fizeram? Não é fácil. Não é fácil. Por duas razões. Um, o governo não tem dinheiro. Não há dinheiro para fazer isso. E dois, não há vontade política. Você acha que ele não quer acabar porque também ele leva vantagem, às vezes, no voto daqueles menos esclarecidos? Por isso que ele não tem essa intenção de acabar? Pro político é juntar a fome com a vontade de poder. Um, não tem dinheiro. E dois, é muito bom você aparecer como político numa favela. Falar, vou cuidar de você. Que é o que eles fazem. Eu vou cuidar de você, você faz acordo com o dono da boca. Aí o dono da boca deixa você entrar, mas não deixa seu concorrente entrar. É assim que funciona. Assim, todo mundo sabe. Só que o Brasil vai e aceita. E o que eu odeio é a propaganda oficial. É quando você liga na TV, vou falar, não, porque, olha, na favela a gente tem um jeitinho, tem um samba no pé. Não, o nosso jogador tem uma ginga. Que ginga? Que papo é esse? Nenhum lugar sério tem favela. Favela tem que ser desmontada. E aí, o enfrentamento ao crime que a gente fala, tem que ter como continuidade e extensão básica do projeto o fim das favelas. Favela tem que virar bairro. E eu tenho um projeto de 10 anos fazer isso. 10 anos? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Vamos entrar Você tem que todo ano urbanizar as áreas, e você tem que entregar de títulos de propriedades, tem que criar os sistemas de financiamento. Não dá para manter a ideia de favela. Isso é o fim da civilização brasileira. Antes do comercial, tem uma pergunta de um ouvinte aqui, o Vitor Zangali, que mora aqui em Tubarão. Ele escreveu o seguinte, esse cara que está dando entrevista é incrível, proposta atrás de proposta, ideia puxando ideia. Se continuar assim, terá meu voto, ele falou aqui. E ele perguntou o seguinte, se puder perguntar algo para ele, como ele lidará com a questão de imigração em Santa Catarina, principalmente pessoas vindo do Norte, Nordeste e países vizinhos? Já respondo agora? Pode responder. Ótimo. Eu sou o único pré-candidato que está falando isso porque perde voto. Isso perde voto, dizem, né? Mas realmente eu tô naquela linha do sincericídio. Eu vou falar o que precisa ser feito. Todo lugar que tem alta migração interna apresenta um desequilíbrio de região. Na China, por exemplo, as pessoas que moravam na região oeste, né, perto dos desertos, no interior, todos, se fossem migrar todos de uma vez para as cidades no litoral, você ia favelizar a China. A China normatizou e controlou isso de um jeito meio autoritário. Na Alemanha você tem regras em que, por exemplo, uma pessoa, se vai mudar de uma cidade para outra, ela tem que demonstrar que ela tem um lugar para ficar e um emprego. São Paulo, nos anos 60 e 70, lugar de onde eu vim, se for pegar nos anos 40 e 50, São Paulo era um brinco.
São Paulo recebeu uma migração desenfreada, favelizou, e até hoje São Paulo não resolveu seus problemas. Tem uma periferia gigantesca, o governo não tinha dinheiro para fazer a infraestrutura para conectar as pessoas vivem mal na periferia de São Paulo. Boa parte da discussão da 6x1 é porque as pessoas que moram em periferias de cidade como São Paulo não conseguem ter transporte para ir trabalhar no centro e passam no dia 4 horas dentro de ônibus e trem, não a parte do tempo dentro de ônibus. Terrível, né? E aí, por isso que a pessoa fala que é uma tortura. E é uma tortura com razão. Pois bem, Santa Catarina está se desenvolvendo mais do que outros lugares no Brasil. Logo, pessoas vão sair desses outros lugares e de outros países e vão vir para cá. Porque as pessoas não querem apenas o emprego que existe aqui, elas querem a qualidade de vida que existe aqui. Só que às vezes elas não estão, prontas do ponto de vista estrutural para alugar um apartamento, ou alugar uma casa. E 2, ter um emprego que permite que elas fiquem aqui. Aí o que acontece? A migração pode se transformar em favelização, que é o que vocês estão começando a experimentar. O bairro do Pinheirinho, não é isso? Eu entrevistei pessoas ali, uma parte das pessoas que moravam em bairro do Pinheirinho, em Criciúma. Eu vi muita gente de Belém do Pará. O cara fala, até um cara que eu entrevistei falou, eu era de uma favela lá em Belém, agora eu vim para... Entendi. O problema, você tem um modo de vida aqui nas cidades no Santa Catarina, bom, as pessoas começam a perceber que o seu modo de vida começa a se deteriorar. E ninguém tem que deteriorar seu modo de vida. O catarinense não pode ser culpado pelo próprio sucesso. Se vocês trabalharam bem e as suas cidades são boas, elas não têm que ser destruídas. Então a gente tem que normatizar a migração. Não é que virou um outro país, tem que proibir. Não, não. A pessoa quer migrar pra cá, você tem lugar pra ficar? Não um barraco, não um lugar invadido. Você tem um lugar pra ficar? Você tem um emprego? Você já tem um contrato assinado com alguém? Ah, não, pô, não dá, não posso receber. Você só vai, infelizmente, virar eventualmente um morador de rua, participar de uma invasão, ou você vai lotar nosso sistema de saúde local, o nosso sistema de atendimento, né, a nossa assistência social, e o custo nosso fica caro aqui, para sustentar esses benefícios ou os auxílios estatais para essas pessoas, enquanto a cidade de origem dele, em geral, tem um prefeito vagabundo que recebe emenda e não aumenta a atividade econômica lá, nem cuida da qualidade de vida dessa pessoa. Então, como é que funciona? Pô, eu tive no Maranhão, posso dar exemplos de vários lugares do Brasil. Vários prefeitos estão adorando que a população vá embora dos seus estados para outro. Para ele é vantagem. Para ele é vantagem. Claro. Ele continua recebendo dinheiro do fundo de participação no município. E não tem muita preocupação. E tá com o problema para fora. Coloca pra fora. Aí é fácil. É muito fácil ser prefeito assim. Então, quando eu vejo assim, Maranhão acontece muito, as pessoas indo embora de ônibus do Maranhão para outros lugares. Vão pro Goiás, por causa do agro, alguns foram para Minas Gerais, muita gente veio para cá, para Santa Catarina, outros pro Paraná. Pro prefeito lá do Maranhão, ele tá, ó. Não tá nem aí, porque o dele tá entrando, tá vindo. E assim, a gente não pode deixar as favelas multiplicarem, e não pode destruir o modo de vida com qualidade de vida que vocês têm aqui. Então eu quero normatizar. Inclusive o vereador nosso de Joinville, o Matheus Batista, com o deputado federal nosso Kim Kataguiri, entraram com um projeto para normatizar a migração interna. Tem que normatizar e não tem que ter. Não é tabu falar disso. Só um minutinho, deixa eu entrar. Comercial, vamos comerciais. Vamos e lá, aí, comercial e daqui a pouco Boca do Trombone, a gente já volta. É o seguinte, o Dionísio de Quadros está participando. Ele escreveu aqui, ó, bom dia a todos. As mudanças só acontecerão se houver uma reforma política. E essa reforma política só será possível se for constituída uma nova constituinte e rever a Constituição Federal. O que tu acha, Renan? A opinião do nosso amigo Dionísio de Quadros aqui de Tubarão. Dionísio de Quadros, meu amigo de Tubarão, nós temos que fazer, como diz o famoso Jack o Estripador, por partes. Por partes. Porque é isso, como é que você come um elefante? É muito grande, você não vai botar tudo na boca, você vai comer pedacinho, pedacinho. Isso. Pois bem, nós podemos fazer a reforma política em partes. Eu sou a favor de uma nova Constituição. A Constituição brasileira é horrorosa, tá toda errada, ela foi feita no momento político antiga, errado. né? Ela tem uma mentalidade do pós-guerra. E ela foi feita num ano que essa mentalidade pós-guerra tinha acabado no mundo. Então era uma não, temos que garantir todos os jeitos da Constituição. Pois bem, a gente ficou caro como país antes de ficar rico. E a perspectiva política nossa virou uma política de todo mundo mitiga a ação um do outro, com o Ministério Público mandando demais, com o Legislativo e o Judiciário mandando demais, e o Executivo não consegue trabalhar. E a gente não consegue entregar política pública para nada. Uma reforma política tem que devolver o poder para o Executivo, tem que impedir que o Centrão exista, que o Centrão é uma manifestação da política corrupta, e temos que dificultar esse tipo de forma. E eu tenho uma forma, não sei se vai dar tempo de tratar no programa, mas nós temos uma forma disso, e dá para fazer isso na Constituição atual. É reformar a atual. O meu plano, reforma atual, para deixar o Brasil competitivo, ou seja, arruma uma casa, é a famosa gambiarra. Dá a gambiarra nessa Constituição porcaria pro país não quebrar. Logo em seguida, no meu segundo mandato, no mandato de um deputado
nosso que ganha eleição para presidente me sucedendo, aí fazemos uma constituinte. E aí a gente deixa o Brasil pronto para ser uma das grandes nações do mundo. Agora, Renan, rapidinho. O Bolsa Família, como é que você vê? Você pretende ampliar, acabar? O que dá para se fazer nesse Bolsa Família? De acordo com o meu concorrente Lula, o Bolsa Família tem que ser ampliado. De acordo com o meu concorrente Flávio Bolsonaro, o Bolsa Família também tem que ser ampliado. Ele estava comemorando em cima de um caminhão de som lá na Paulista que o pai dele aumenta a Bolsa Família. Eu falei, esse é um candidato da direita? Tá. Estamos bem de direita aqui no Brasil. Eu acho que o Bolsa Família tem que ser condicionado apenas a pessoas que estão em situação de desalento, em que elas precisam daquilo para não morrer de fome. Uma mãe, uma pessoa doente que precisa... Beleza, ninguém aqui é uma pessoa cruel. Agora, hoje virou farra. Hoje tem um rapaz de 25 anos, moça de 26, 27 anos, saudável usando o Bolsa Família e faz às vezes um bico aqui e outro ali. Nas cidades que você tem alta participação do Bolsa Família, que você tem às vezes 20%, 30%, 40% das famílias no Bolsa Família, o que nós vamos fazer, de maneira muito clara, nós vamos colocar frentes de trabalho. O Estado oferece uma frente de trabalho. Ó, você vai trabalhar 3 vezes por semana aqui pra gente recapear as ruas todas do município, pra gente ajudar a recapear a infraestrutura de estradas e rodagens. Ué, lá no Maranhão, como eu vi, no próprio Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, tem um monte de estrada que você pode montar frente de trabalho para recapear estradas estaduais, estradas vicinais, as estradas municipais, ajudar a fiação, levar a fiação para áreas rurais, fiação de energia elétrica, fazer esse trabalho de infraestrutura que o Brasil precisa muito e pega essa massa de pessoas que o Estado já está pagando a conta delas, paga um pouco mais, mas elas trabalham. Isso devolve até a dignidade para as pessoas, devolve a autodisciplina. Agora, o que não dá é ter um entregador de moto lá em São Paulo, um pequeno comerciante ou agricultor de Santa Catarina, essa pessoa trabalhar, pagar um imposto alto e tá sustentando um cara que tá em casa lá, bonitão, quase caio aqui, assistindo Big Brother. Não vai rolar, isso tem que acabar. Isso assim, vamos ser sinceros, permitir isso é permitir um espírito de vagabundagem no país. Sim. Verdade. Não temos que aceitar isso. Exatamente. Então tá, não dá nem mais tempo, eu ia fazer mais 8 e perguntas, mas 2 vou já. deixar uma próxima oportunidade que você passar aqui do Sul. Vem fazer visitinha pra gente, vem que a gente coloca novamente ao vivo. Adorei pra gente vocês, contar, adorei e a gente tá sempre E à disposição. sucesso, hein? Obrigada, Renan, pela participação. Obrigada aí pelo espaço também de colocar um pouquinho das suas intenções aqui, né? E a gente deseja sucesso na caminhada. As portas são sempre abertas. Muito obrigado. Renan, Deixa eu sucesso. agradecer você. Deixa eu agradecer, mexicano. Obrigada. Obrigado, meu chefe. Sucesso. Obrigado pela oportunidade. Eu que Abraço. agradeço, tá? Espero ter contribuído aqui com vocês. Contribuiu Com bastante. certeza. Valeu. Tá então o Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pela Missão, conversando conosco, e com ele a gente fecha o programa de hoje. Jornal da Manhã, segunda edição, volta amanhã às 7 da manhã com mais informações pra você. Gostou do corte? Então deixa o like, se inscreva no canal e larga ele nos seus amigos. Boas ideias precisam ser espalhadas. Te vejo no próximo vídeo.